Olá, boa noite. Começa agora o último debate dos candidatos a prefeito de Fortaleza. É o momento para o eleitor saber mais sobre as ideias, propostas, planos de quem deseja governar Fortaleza. Aqui no estúdio estão os candidatos Roberto Cláudio, do PDT, e Capitão Wagner, do PR. A posição deles foi definida por sorteio. Vamos conhecer agora as regras do debate. O debate terá 3 blocos. O primeiro e o terceiro blocos são de temas livres. Os candidatos trocam perguntas sobre os assuntos que quiserem. No segundo bloco, os temas serão determinados por sorteio. Os candidatos terão 30 segundos para a pergunta, 1 minuto e meio para a resposta, 1 minuto para a réplica e 45 segundos para a tréplica. Em cada bloco, cada candidato fará 2 perguntas e responderá outras 2 perguntas. No fim do terceiro bloco, os candidatos farão suas considerações finais. As regras não permitem ofensas pessoais entre os candidatos. Se alguém se sentir ofendido, pode pedir o direito de resposta. Esse pedido vai ser analisado pela nossa equipe de produção. Se for aceito, o candidato tem 1 minuto para fazer a sua defesa e deve se ater à ofensa recebida. O debate também está sendo transmitido pelo site de notícias da TV Verdes Mares, g1.com.br/ce. A ordem de quem abre cada bloco foi definida por sorteio. Quem começa é o candidato Roberto Cláudio. O senhor tem 30 segundos. Boa noite, fortalezenses. Boa noite, Luiz. Boa noite, capitão. Nossa gestão resolveu priorizar o transporte público. Implantamos no primeiro ano o bilhete único. Criamos faixas e corredores exclusivos de ônibus. Como também começamos em parceria com as empresas a implantar ar-condicionado e Wi-Fi dentro dos ônibus. Reformamos os terminais. Tudo para garantir mais comodidade e mais agilidade para o transporte público. Gostaria de saber o que é que o candidato propõe para agilizar ainda mais o transporte público em Fortaleza. Boa noite, candidato Roberto. Boa noite, Luiz. Boa noite aos telespectadores. Eu queria dar uma boa noite especial aos servidores públicos. Hoje é 28 de outubro, o dia do servidor público. E você que é servidor público, municipal, estadual e federal, meus respeitos e meus parabéns. Em relação à questão do transporte público, a gente tem que considerar que o transporte público ele engloba uma série de transportes, não só o transporte coletivo, mas os transportes individuais, como o táxi, o mototáxi, as próprias vans, que são também consideradas transporte coletivo, e uma nova modalidade que está chegando em várias cidades, que é o transporte individual através do Uber. A gente tem que lembrar também as pessoas que quando se fala em transporte, tem que se considerar conforto, tem que se considerar a segurança, a regularidade da prestação desse serviço e por conta disso é obrigação do gestor e como prefeito irei cobrar das empresas que prestam esse serviço na capital a regularidade, o conforto, garantindo que até o final do nosso mandato 100% da nossa frota terá ar-condicionado. Para a questão da segurança é importante que a gente possa garantir, não só dentro do transporte coletivo, mas nos terminais e nas paradas de ônibus, a segurança das pessoas. Nós temos a ideia, principalmente naqueles horários que você sabe que a incidência de assaltos é muito grande. De 5 às 7 da manhã, de meio-dia às 2, de ter um motopatrulhamento da Guarda Municipal, realizando rondas nas paradas para garantir a sua segurança e a sua proteção, cidadão. Nosso interesse é em garantir, sim, o transporte que venha a fluir, um transporte que seja regular, que seja seguro e que seja também confortável. Dessa forma, estaremos, junto com a iniciativa privada, prestando um serviço público de qualidade. Nós priorizamos o transporte público fortalezense porque entendemos que justiça social também pode se fazer no trânsito, fazendo com que as cidades se adaptem a priorizar quem anda de ônibus. Hoje, em diversas avenidas de Fortaleza, quem anda de ônibus anda mais rápido, chega em casa mais rápido para ter um tempo para o seu filho, para o lazer, para o descanso. Tanto priorizamos esses 4 anos, como garantimos a você que continuaremos a priorizar com novos corredores e novas faixas. Queremos também ampliar a integração do bilhete único do ônibus com as bicicletas por mais bairros da cidade. Se tiver a honra e o privilégio do segundo mandato, vou garantir que toda frota tem ar-condicionado e Wi-Fi livre. Também vou garantir que já no próximo ano, se tiver o eventual prestígio de ser prefeito mais uma vez, já vamos inaugurar o que será o maior e mais moderno terminal de ônibus de Fortaleza, que é o de Messejana. Tudo para garantir conforto, comodidade, economia de tempo e de dinheiro para o trabalhador e o estudante. Cidadão, a gente tem que lembrar que no último debate, na eleição de 2012, foi prometido o congelamento do valor da passagem de ônibus em R$2. Isso não foi respeitado e a passagem foi reajustada 3 vezes. Da mesma forma, agora nós trouxemos o debate do passe livre para os estudantes. Estão informando que é inviável, que não pode acontecer.
Isso já existe em São Paulo, existe no Rio de Janeiro, existe em Natal, existe em João Pessoa e em várias outras cidades. Com passe livre para os estudantes, nós iremos não só incentivar o uso do transporte público, mas também ter um impacto extremamente positivo na questão da educação. A sala de aula estará repleta de alunos e o professor estará cada vez mais motivado para prestar esse serviço. É importante lembrar também a questão social. 70% das famílias em Fortaleza recebem até 2 salários mínimos. Vamos aliviar esse orçamento. Agora quem faz a pergunta é o candidato Capitão Wagner, 30 segundos. Candidato Roberto Cláudio, no debate da TV Jangadeira eu perguntei a respeito da Academia do Professor e você alegou que essa obra estava em andamento. Várias pessoas foram ao local, filmaram e comprovaram que essa obra não estava em andamento. No debate da TV Cidade você teve a segunda chance de falar a verdade e afirmou novamente que a obra estava em andamento. O jornal O Povo foi no local e confirmou que não existe obra naquele local. Você tem dito que a humildade é mais importante do que a verdade. Então demonstre humildade, peça desculpa aos professores novamente e explique por que essa obra está parada na sua gestão. Obrigado pela oportunidade, capitão. A obra foi iniciada, a obra começou. Há pedaços de telha retirados, há paredes demolidas, exatamente para adaptar a estrutura ao seu grande fim. Entretanto, administrar não é tão simples quanto as críticas do capitão tentam parecer à população. Nós tivemos em abril um problema de prestação de contas no meio da obra. Por isso, a obra teve que ser interrompida, mas já foi retomada. Convido o capitão a ir lá. Eu mesmo pedi fotografias e tenho elas aqui no meu celular para mostrar ao capitão de ontem, na obra da academia, que já foi retomada. Entretanto, é importante dizer que de todos os fatos da educação, o capitão tenta pegar para descredibilizar, talvez o que seja, os maiores avanços desses 4 anos de gestão. Nós aumentamos matrículas, reduzimos a evasão, melhoramos a qualidade da educação, do processo de alfabetização nas escolas. Também aumentamos em quase 80% as vagas de creche, implantamos a educação em tempo integral, pagamos o piso diferencial do Fundeb ao professor, fizemos o maior concurso da história de professores da cidade de Fortaleza. E há milhares de testemunhas desses avanços. É só conversar com as mães que têm filhos em creches ou com os jovens que estão no tempo integral. Essas realizações hoje estão nos bairros mais pobres e vulneráveis da cidade, transformando destinos. A educação é uma grande prioridade e continuará a ser. Não é a crítica aqui ao acolá que retirará essa prioridade de nós. Cidadão, esse é o retrato da velha política. Se vitimizar, colocar culpas nos outros, fazer cena. A verdadeira vítima aqui, eu sei como professor, que é você, professor, que precisa de qualificação continuada e não tem. A verdadeira vítima aqui é o aluno, que precisa de um professor qualificado na sala de aula e, infelizmente, não tem. A verdadeira vítima aqui é você, pai, é você, mãe, que precisa de uma educação de qualidade e a maior vítima de todas é a educação de Fortaleza. 7ª pior educação do estado de Ceará. De 184 municípios, é a 7ª pior educação registrada no nosso estado. A nossa proposta é, sim, dar continuidade a essa obra da Academia do Professor para garantir a formação continuada do professor. Melhorar a qualidade da merenda escolar. É importante lembrar que quem está lá na ponta, o pai e a mãe, tem registrado a péssima qualidade dessa merenda escolar. Garantir a você, professor substituto, especialmente hoje, que é o Dia do Servidor, a carteira assinada para a garantia de todos os seus direitos e garantir a todos os professores os recursos do antigo Fundef que estão retidos por conta de ação do nosso adversário. O meu adversário repete a sua mesma prática. Tira tempo da TV para atacar e também no debate. Acabou a sua fala e ficou o quê? O que esperar das mães do Janguruçu e do Bom Jardim a respeito de creches? Ou então quem tem hoje filho em tempo integral ou quer ter? Não se ouviu nenhuma proposta, só ataques mais uma vez. É lamentável também que não se reconheça o avanço produzido por professores. Nós saímos de 10 para ter 70% das escolas ensinando a ler e a escrever na idade certa. Isso não é produto de mágica, é de trabalho importante, de 3 meses, 3 anos e 10 meses de trabalho. Imagine se tivermos a oportunidade de mais 4 anos, serão mais 6 mil vagas de creche, mais 20 escolas de tempo integral e mais qualidade na educação pública, e eu garanto. Candidato Roberto Cláudio pergunta, lembrando que o tema é livre, 30 segundos. Eu quero voltar ao tema educação. Nós implantamos em Fortaleza, não existia, as 20 primeiras escolas em tempo integral, que geram 8 mil oportunidades para jovens da periferia de transformarem seus sonhos em realidade, em garantir um papel de uma nova cidadania para essa criançada. Mas como só são 20, também implementamos uma nova modalidade em parceria com os Cucas, em que um jovem passa a manhã na escola, almoça e à tarde no Cuca, para ampliar essas vagas. Gostaria de saber qual é o plano do candidato para o tempo integral.
Olha, em relação à escola de tempo integral, indiscutivelmente é uma política nacional, aprovada inclusive no plano nacional de educação, e todas as cidades estão tomando essa medida, e a gente tem que reconhecer que é uma medida que perfeitamente melhora a qualidade do ensino. Na nossa gestão nós iremos sim ampliar as escolas em tempo integral, até porque é a obrigação do gestor por estar aprovado no Plano Nacional de Educação. Iremos ampliar as vagas para pelo menos mais 10 mil vagas nas escolas em tempo integral. Mas ao mesmo tempo, nós temos que lembrar das outras crianças e dos outros professores que estudam em outras escolas que não são em tempo integral, garantindo que essas escolas tenham qualidade, garantindo que esses professores tenham formação continuada, garantindo que a merenda escolar tenha qualidade para que o aluno se motive cada vez mais a ir para a sala de aula. Quero garantir a você, professor, que na nossa gestão você será valorizado enquanto ao seu salário. O professor substituto, como eu falei agora há pouco, terá a assinatura da sua carteira, como existia na gestão passada. Na gestão da ex-prefeita Luiziane, existia o fardamento completo para os alunos, existia a carteira assinada para o professor substituto, e os professores eram tratados com mais dignidade a partir da aprovação dos seus planos de cargo, carreira e salário. A gente tem que lembrar que o outro candidato, enquanto gestor da Assembleia, enquanto presidente da Assembleia, foi conivente com a ação do governador Cid Gomes no sentido de judicializar e tentar impedir que o piso nacional dos professores fossem pagos. Então a nossa gestão vai ter toda a atenção para que o professor tenha não só formação continuada, mas inteira dedicação ao ensino. Os ataques do candidato na TV em relação à merenda escolar, que são falsas, em relação à falta de reformas de estruturas escolares, que também é falsa, reformamos 250 escolas, e agora em relação ao piso. Nós fomos a primeira capital do Brasil em 2015 a pagar o diferencial do piso do Fundeb. O que é que custa reconhecer avanços até para garantir que irá mantê-los? Além disso, minha gente, você que é mãe de família, lá no Curió, lá no São Miguel, onde jovens estão sob risco da morte e da violência, eu quero garantir a vocês o direito à educação em tempo integral. Temos mais 20 escolas que serão construídas, 8 já estão em obras agora. Vamos começar um segundo eventual mandato ampliando vagas de tempo integral, e vamos ampliar as parcerias com o Cuca também, para tanto ter escolas de tempo integral e a garantia também de tempo integral com almoço para jovens em situação de risco de diversos bairros da cidade. Educação para a gente é prioridade e é transformação para uma cidade tão desigual quanto Fortaleza. Veja, cidadão, mais uma vez o outro candidato afirma que você está mentindo. Você, professor, que está reclamando das péssimas condições de trabalho. Você, paizinho, que está reclamando da merenda escolar que não oferece a menor qualidade para o seu filho. Você, aluno, que tem reclamado constantemente da própria merenda escolar. Na nossa gestão, o aluno terá o tratamento devido, com o fardamento completo, com a mochila. Terá também o nosso respeito em relação às condições físicas das instalações da escola, para evitar que telhados de escola venham a cair na cabeça de aluno. A gente tem que lembrar, para quem está em casa, que o que foi retirado da TV foram imagens de escolas que tiveram o telhado caindo na cabeça de alunos, e o outro candidato não permite que a verdade seja mostrada para você, cidadão. A gente tem que ser claro, a gente tem que ser verdadeiro, e a nossa política tem sido essa, mostrar a verdade. Candidato Capitão Wagner, sua pergunta agora. Candidato Roberto Cláudio, a ISGH é uma organização social que realmente foi criada na gestão do governador Lúcio Alcântara para gerir apenas o Hospital Valdemar de Alcântara. Na sua gestão, essa organização social já recebeu 500 milhões de reais, é isso mesmo, quase R$500 bilhão. Sem se esconder em decisão judicial, além de usar o centro de distribuição de medicamentos dessa organização, qual outro tipo de negócio que você tem com a ISGH? Primeiro, registrar que essa mesma associação maliciosa e caluniosa do deputado Capitão Wagner mereceu da justiça não só que ele retirasse o programa do ar, como também um direito de resposta à nossa candidatura. O ISGH, como ele maliciosamente tenta e tentou passar a impressão ao cidadão de ser uma empresa privada, agora ele corrige, só agora. Mas o ISGH é uma organização social sem fins lucrativos, criado no governo do PSDB, dos apoiadores do deputado Capitão Wagner. Inclusive, quem preside o conselho do ISGH é o secretário de Saúde do Estado. E ele permitiu aqui em Fortaleza, capitão, se o senhor não sabe, que a gente pudesse padronizar o atendimento de 7 a 7 nos postos, com farmácia, laboratório, odontologia, em todas as unidades básicas de saúde. Podemos hoje equipar os postos e mantê-los todo santo dia, a estrutura física dele, graças a esse contrato que é transparente, que é claro, fiscalizado pelo Tribunal de Contas, fiscalizado pelo Ministério Público, e tem nos ajudado a gerir bem a saúde de Fortaleza. As nossas UPAs municipais são geridas pelo ISGH.
e não por acaso são reconhecidas pelo Ministério da Saúde como modelo de assistência de urgência e emergência para o Brasil. É importante que você fique claro quando alguém não traz propostas para o debate, está muito mais preocupado em descredenciar, em atacar e ainda se apresenta como nova política. Nova política para mim é debater o futuro, é olhar no olho do cidadão e debater a nossa cidade com paixão. É isso que eu faço e vou continuar fazendo na saúde, inclusive. Olha, a nova política é falar a verdade para a população e não se vitimizar, e não se esconder e fugir das perguntas. Eu vou perguntar novamente, você foi membro dessa organização? A sua secretária de saúde foi chefe dessa organização e, estranhamente, assim que você assume a gestão, você passa para essa organização cerca de 500 milhões de reais. A gente tem que ser claro nessa informação. O jornal O Povo, mais uma vez, desmascarou quando você apareceu na propaganda de TV dizendo que tinha construído uma central e após o jornal O Povo ir no local e verificar que não existia essa central, você passou a dizer que existia apenas um galpão, que era o Galpão 4, que pertencia à Prefeitura, quando na verdade não pertence à Prefeitura. A gente tem que ser claro, tem que ser verdadeiro e no tocante à ISGH, na minha gestão, nós vamos auditar todas as contas da saúde para saber para onde está indo tanto recurso. Por que se gasta tanto? E temos que lembrar que o Ministério da Saúde, só no ano de 2015, passou para a cidade de Fortaleza mais de R$1 bilhão. Foi a cidade que mais recebeu recursos e, infelizmente, a saúde está um caos. As contas já são auditadas, capitão. Isso aí enche a boca para falar de 1 bilhão como se fosse muito dinheiro para a saúde. Ainda é muito pouco para o tamanho da necessidade do nosso povo. Agora, o interessante é o senhor cobrar a verdade. Nós tínhamos 8 candidatos no primeiro turno, só um foi condenado pela Justiça por mentir, por vários juízes, que foi o senhor, inclusive nesse assunto. E agora tenta maliciosamente misturar as coisas. O SGH é uma organização social vinculada ao que é público. Eu assumi um assento como conselheiro para tomar conta do direito seu, do cidadão, do controle social, para saber se as metas estavam sendo atingidas. Lamento que o senhor perca um bloco inteiro, ao invés de discutir a saúde do povo, para mais uma vez atacar. Eu proponho, eu faço e eu trabalho. O senhor ataca. Chegamos ao fim do primeiro bloco do debate com os candidatos a prefeito de Fortaleza. Na volta, tem rodada de perguntas com tema determinado por sorteio. A gente volta já. Estamos de volta com o debate dos candidatos a prefeito de Fortaleza, que também está sendo transmitido pelo g1.com.br/ce, o site de notícias da TV Verdes Mares. Este bloco é de perguntas com tema determinados por sorteio. Vamos então ao primeiro sorteio do tema, para saber qual é o primeiro tema deste bloco. O tema é saúde. De acordo com as regras, quem abre a rodada é o candidato Capitão Wagner. O senhor tem 30 segundos. Candidato Roberto Cláudio, em 2012 você foi eleito como médico para resolver o problema da saúde da cidade. Havia uma expectativa muito grande de como médico sanitarista você teria a capacidade de resolver essa demanda que hoje lota os hospitais, que hoje faz com que as pessoas precisem de medicamentos em postos de saúde e não encontrem esse tratamento, esse medicamento e nem sequer os insumos para que os profissionais possam realizar a prestação de serviço público de qualidade. Eu queria saber, nessa nova empreitada que você pretende, de que forma você pretende melhorar essa prestação de serviço. Essa é a área em que a Prefeitura mais investiu. Se nós somarmos os 4 anos, na verdade, é o maior investimento já feito na história da cidade de Fortaleza. Das 12 maiores capitais do Brasil, Fortaleza é a que tem maior investimento por cidadão em saúde, graças ao esforço do município, de dinheiro do próprio município. Isso permitiu que a gente abrisse, por exemplo, 18 postos de saúde em comunidades pobres, isoladas, que não tinham antes, que reformássemos e colocássemos para funcionar todos os postos de forma padronizada de 7 a 7, que incluíssemos mais 360 médicos à assistência à saúde em Fortaleza, que tivéssemos feito um concurso público para médico e outro para área técnica, que hoje tenhamos 11 UPAs, 5 municipais e uma 6ª em obras, que tivéssemos ampliado em 250 leitos a estrutura hospitalar, que tivéssemos aberto a primeira policlínica. Com tudo isso, ainda há grandes desafios e eu humildemente reconheço. Ninguém muda a saúde em 4 anos, muito menos apenas pelo caminho da crítica. O cidadão que usa o sistema é quem mais entende disso. É por isso mesmo que eu quero ter um segundo mandato, para poder ajustar melhor o estoque de medicamentos, o sistema informatizado dos postos, de aumentar a rede de policlínicas, de terminar o IJF
JF2 e estruturar com 450 novos leitos a nossa rede hospitalar. Até porque saúde não se faz nada num passe de mágica, é etapa por etapa, com responsabilidade, humildade, mas sobretudo com prioridade e com orçamento. Cidadão, a gente tem que lembrar que a eleição dá oportunidade para 4 longos anos de gestão. A gente vê uma incoerência quando se fala que R$1 bilhão é pouco, quando na verdade a capital de Fortaleza, a cidade de Fortaleza, foi a capital do Nordeste que mais recebeu recursos do Ministério da Saúde. Na nossa gestão, a gente vai fazer o seguinte raciocínio. Imagine você que é pai de família. Você tem um recurso na sua casa e tem que priorizar. Ou reforma a sua residência ou paga o plano de saúde da família. Pois na nossa gestão, a gente vai dar prioridade para o plano de saúde da família. Sendo assim, se eu tenho um recurso limitado, a minha prioridade vai ser garantir um medicamento no posto de saúde, vai ser garantir a contratação de pessoal para que possa atender a demanda que existe hoje nos postos, nos Frotinhas, nos Gonzaguinhas, no IJF, em todos os hospitais da rede pública municipal. Na nossa gestão, nós vamos criar o cartão integrado de saúde que vai permitir que o médico tenha acesso a todas as informações do prontuário do paciente. Teremos o teleagendamento, você de casa vai conseguir marcar consulta e exames sem ter que ir para filas. Só a inexperiência para poder simplificar de forma tão simplória uma questão tão complexa quanto a saúde. Eu quero repetir, essa é a área que eu mais fiz e mais investi. E eu quero que você saiba que eu tenho a consciência que nem tudo está certo, que tem muita coisa pela frente. E nós continuaremos tratando saúde como prioridade. E quero repetir, começamos a informatizar os postos e eu quero regularizar o estoque mínimo de 84 medicamentos nos postos. Vamos fazer isso logo, ainda até o final do ano. Vamos fazer mais 3 policlínicas, uma no Passaré, uma no Rodolfo Teófilo, uma no Siqueira. Vamos terminar assim, no começo de 2018, o JF2, fazer mais cirurgias e internamentos. Só trabalho, humildade e perseverança muda a realidade da saúde. Hora de sortear mais um tema, não é isso? Hora de sortear mais um tema. A gente vai agora saber. Próximo tema é abastecimento, aqui, vou tirar um pouco o brilho, abastecimento de água. Quem faz a pergunta é o candidato Roberto Cláudio, 30 segundos. O Ceará vive, capitão, uma das mais duras secas dos últimos anos. Na verdade, são 5 anos seguidos de seca. E a cidade de Fortaleza tem trabalhado junto com o governo do estado, atuado em 3 frentes. Uma educativa, para o uso racional da água. Uma segunda de fiscalização de vazamentos e roubos de água por agentes nossos de fiscalização. E uma terceira de perfuração de poços, principalmente em grandes equipamentos que demandam muita água. Gostaria de saber o que é que o senhor fará caso seja prefeito de Fortaleza nessa área. Primeiro, a gente tem que ter clareza em o que a gestão municipal está fazendo e o que o governo do estado está fazendo nessa questão do combate à falta de água, que é grande. São 6 anos consecutivos de seca no estado de Ceará e o que a gente sabe e tem visto é que, infelizmente, apesar da gestão municipal ter uma grande responsabilidade com a questão do abastecimento de água, que é delegado, logicamente, à CAGES, através de concessão, não há qualquer trabalho educativo que nós tenhamos conhecimento. Eu nunca vi uma propaganda na TV falando, a partir da gestão da prefeitura, de a reutilização da água. Eu não vi nunca um incentivo da prefeitura de Fortaleza às novas construções para que tenham equipamentos para reutilizar a água. Nem tampouco campanhas educativas em escolas ou em qualquer outro ambiente. A prefeitura tem muita responsabilidade nesse sentido e é por conta disso que é necessário qualificar o professor para, no ambiente escolar, ele trabalhar de forma preventiva o bom uso da água e a reutilização da água. Na nossa gestão, a escola terá recursos em parceria com a própria prefeitura para garantir esse treinamento do professor e essa passagem dessa mensagem que é extremamente importante. Garantir também dos recursos da publicidade da prefeitura, que são muitos, que parte desses recursos será também para campanhas publicitárias para o bom uso da água. É importante também que a gestão tenha a responsabilidade de fiscalizar e cobrar da CAGES e caso a CAGES não identifique esses vazamentos que foram citados, que dão um desperdício muito grande de água, não só na cidade de Fortaleza, mas em todo o estado de Ceará, que a CAGES possa ser punida. Afinal de contas, ela tem uma concessão e deve ser responsabilizada caso não cumpra.
Primeiro, dizer que o deputado capitão desconhece as ações mesmo. Nós já temos um conjunto de ações educativas, inclusive com as escolas e com todos os órgãos públicos da prefeitura. Já está na lei de uso e ocupação do solo incentivos para o reuso da água e para construções ambientalmente amigáveis que reduzam o consumo da água também. Além disso, a fiscalização que eu me refiro é com os agentes de fiscalização do município em parceria com a CAGES, que tem identificado vazamentos e perda de água, que chegam a consumir 40% de toda a água do município. Além disso, estamos perfurando poços profundos em praças e hospitais para reduzir a demanda de água da CAGES e acompanhando com a nossa equipe técnica as ações do Estado. Por exemplo, agora está sendo feita uma adutora do Cauípe para cá, e canalizando o Maranguapinho para aumentar o abastecimento de água, exatamente para garantir o direito ético e prioritário da água ao consumo humano. Eu estou atento e trabalhando em parceria com a CAGES e o governo. Cidadão, para que você possa entender melhor, a CAGES está vinculada à Secretaria das Cidades, que é gerida por um Ferreira Gomes, e a subordinação que existe da gestão do atual prefeito, a família Ferreira Gomes, é a grande responsável por essa omissão. Infelizmente, ele cita agentes públicos, mas não diz quem são esses agentes da prefeitura que estão fazendo esse trabalho de fiscalização. Se existe realmente esses agentes, prefeito, diga quem são esses agentes, de qual instituição, de qual órgão esses agentes são oriundos que realizam essa fiscalização, que identificam os vazamentos, que aponta para a CAGES, que a CAGES responda e possa corrigir esses vazamentos. Porque a gente sabe que, na verdade, não há uma política de cobrança da gestão, que tem que ter responsabilidade sim, porque é função da gestão a distribuição de água, ela concedeu à CAGES e deve cobrar as metas. Vamos saber qual é o próximo tema. Sorteio. O tema é trânsito. O candidato capitão Wagner faz a pergunta, 30 segundos. Olha, a cidade de Fortaleza hoje, apesar de todas as obras de mobilidade urbana, ela tem avaliações que colocam ela entre as piores cidades em relação à questão do trânsito. Tudo isso por conta da política da multa que utiliza o fotossensor única e exclusivamente com caráter punitivo, única e exclusivamente para arrecadar fundos que não são utilizados, inclusive, na política de educação para o trânsito. Eu sou professor de legislação de trânsito e o Código de Trânsito determina que pelo menos 5% do orçamento das multas deve ser destinado para a educação. O que você pensa em relação à educação de trânsito? Nós abrimos, talvez você não saiba, há pouco mais de 6 meses, a Escola Municipal de Mobilidade Urbana. Está recebendo diariamente alunos da escola pública e privada, ensinando inclusive novas lições e novos aprendizados da nova estrutura e desenho do trânsito de Fortaleza, com as ciclovias, com as faixas exclusivas. O senhor está convidado a conhecer, terei maior prazer em abrir as portas para o senhor saber o tamanho, o escopo e a dimensão do trabalho dessa escola de mobilidade urbana, que tem um grande papel educativo. No trânsito, minha gente, se há uma área em que a prefeitura atuou e teve resultados, é essa. E é difícil entender que o deputado capitão candidato já tenha começado também atacando o trânsito, dizendo que é um dos piores da cidade, sem mostrar à população e reconhecer que avanços foram feitos. Nós fizemos obras viárias, túneis, viadutos, alargamentos de vias, faixas e corredores exclusivos de ônibus que hoje encurtam o tamanho do caminho da casa, do trabalho para a casa do trabalhador. Implantamos ciclofaixas, ciclovias, implantamos estações do bicicletar, implantamos o bilhete único, um conjunto muito significativo de ações que tem trazido mais comodidade, mais segurança, economia de tempo e o mais importante, em um ano a gente reduziu 35% dos acidentes fatais no trânsito, graças ao conjunto dessas intervenções, demonstrando que atuar no trânsito é também trabalhar a saúde pública. Tenho muito orgulho desse trabalho e vou continuar atuando nessa área se tiver o privilégio do segundo mandato. Olha como é fácil enganar. O prefeito esqueceu de dizer que no começo da gestão, as 2 escolas de trânsito que existiam foram fechadas por ele. E agora, só no ano da eleição, ele reabriu uma delas. Então é importante que vocês saibam que existiam 2 escolas de trânsito que faziam esse trabalho preventivo que foi citado pelo prefeito. E apenas uma delas foi reaberta agora já no final da gestão. Mais de 60 milhões de reais são arrecadados com multas e não há investimento em educação para o trânsito. O que acontece? 70% das pessoas que ocupam os leitos do IJF são oriundas de acidente de trânsito, especialmente com motocicletas. Na nossa gestão, nós viabilizaremos a liberação das faixas exclusivas, porque não são faixas exclusivas para ônibus. Elas são liberadas para ônibus, para vans e também
para os táxis, para que o mototaxista possa oferecer um serviço de qualidade e de mais agilidade, utilizando essa faixa para que ele tenha uma condição de não só aumentar a sua arrecadação, mas de oferecer para o cidadão um serviço mais ágil do que o que acontece hoje por conta do estreitamento das vias que inviabiliza a utilização da motocicleta. Eu lamento ter que, mais uma vez, negar uma mentira do meu adversário. Não havia escola de mobilidade urbana funcionando, ambas precárias, destruídas e sem qualquer funcionamento. Também registrar, por desconhecimento dele, que mototaxista e moto não pode andar em faixa de ônibus, sabe por quê? Porque o Código Nacional não permite. Se fosse fácil assim, eu já teria feito. Também dizer para ele que é o dinheiro das multas que está ajudando a fazer faixa de pedestre elevada, a sinalizar melhor a cidade, a fazer abaulamento em calçadas e em esquinas para garantir mais segurança viária. Essas mortes não foram reduzidas por um passo de mágica, não caíram do céu. Foi uma ação direta da Prefeitura no trânsito e nós vamos continuar a priorizar essa área. Vamos a mais um sorteio, saber qual é o próximo tema da pergunta. E o tema é emprego. O candidato Roberto Cláudio faz a pergunta, 30 segundos. Nós vivemos hoje, fortalezense, num momento de crise nacional muito grave que tem afetado a realidade das grandes cidades brasileiras. E muita gente que está em casa sabe disso. De cada 100 brasileiros ativos, 12 estão desempregados. E há um papel ao município. Nós começamos aqui uma política de crédito de R$15 mil em parceria com bancos públicos, pagos em prestações de 24 vezes, mais capacitação para mais de 14 mil pessoas. O efeito é extraordinário. Queria saber qual é a política de acesso ao crédito do candidato. Cidadão, antes de iniciar a questão do emprego, eu queria dizer que eu sou professor de legislação de trânsito e hoje eu descobri que o Código de Trânsito brasileiro ele impede que o mototaxista utilize a faixa exclusiva. Se ela fosse realmente exclusiva só para o ônibus, não tinha o taxista e também as vans utilizando essa faixa. Mas respondendo à questão do emprego, que é extremamente importante, até porque a grande Fortaleza hoje tem cerca de 230 mil desempregados. É isso mesmo que você está escutando. 230 mil pessoas em condição de trabalho que estão desempregadas. Estão procurando de alguma forma manter a sobrevivência das suas famílias, especialmente na informalidade. A gente tem que reconhecer, mas é papel do gestor atrair essas pessoas para a formalidade. Além da questão de atrair os feirantes para a formalidade, os ambulantes, os condutores de veículos que utilizam o aplicativo Uber, é necessário que o gestor também possa buscar novos empreendimentos em parceria com a iniciativa privada para impulsionar o turismo da nossa cidade, que é o grande gerador de emprego e renda da cidade de Fortaleza. Mais da metade dos empregos de Fortaleza tem uma relação com os serviços. Então é importante que nós possamos atrair o turismo para a nossa cidade através de novos empreendimentos turísticos que podem impulsionar o turismo de eventos, o turismo esportivo, o turismo pelas belezas naturais que existem na cidade de Fortaleza, o turismo familiar. É assim que a gente vai melhorar a renda na nossa cidade, é assim que a gente vai aumentar a geração de emprego e renda. A partir do turista que vai se hospedar no hotel e ali vai gerar emprego. A partir do turista que vai abastecer seu carro no posto de gasolina e vai gerar ali emprego. Eu só quero afirmar categoricamente que há limitações legais, sim, para moto andar em faixa exclusiva de ônibus. Inclusive, preocupações óbvias com a segurança do motociclista, só para esclarecer o assunto. Mas voltando à política de emprego e renda, nós queremos ampliar o valor do crédito e também o número de prestações para garantir que esse direito chegue a mais fortalezenses. Hoje, há muitas histórias de vida transformadas, de gente que era autônomo, informal, ambulante, que com crédito e a capacitação passou a gerar 5, 10 empregos no bairro. Essa é uma política transformadora para o micro e pequeno empreendedor e nós vamos descentralizá-la pelos bairros, como também vamos aumentar as compras do governo. Compramos 170 milhões de micro e pequenos fornecedores locais. Isso gerou dinheiro na cidade para gerar emprego e renda. Queremos dobrar essas compras governamentais e também implantar uma pauta de capacitação para o trabalho em 3 grandes áreas onde há vaga: saúde, turismo e indústria, para fortalecer a ação da Prefeitura. Você percebeu, cidadão? Antes era o Código de Trânsito brasileiro que impedia, agora são limitações legais que não são citadas. Eu queria reafirmar aqui o nosso compromisso, sim, com a geração de emprego e renda, para que a gente possa impulsionar e atrair novos investimentos e novos empreendedores para a cidade de Fortaleza, facilitando inclusive a instalação de novas empresas e de polos industriais na nossa cidade, atraindo o empreendedor para recriar o polo de confecções da Grande Barra do Ceará, fazendo com que a cidade de Fortaleza volte a ser um polo de confecções a nível de Nordeste, fazendo com que também a gente possa atrair
para o grande Bom Jardim, para o grande Vila Velha, para as grandes periferias da cidade, novas indústrias que possam gerar emprego e renda perto da sua casa. Você vai ter a oportunidade de trabalhar do lado da sua casa, gerando esse impacto também na mobilidade urbana. Encerramos aqui a segunda rodada, a gente faz agora mais uma pausa e depois do intervalo tem um novo bloco de perguntas com tema de livre escolha. Até já! De volta com o último debate do segundo turno entre os candidatos a prefeito de Fortaleza. Lembrando que este debate também está sendo transmitido pelo nosso site g1.com.br/ce. Neste terceiro e último bloco, os candidatos fazem perguntas de tema livre. Pelas regras, quem começa é o candidato Roberto Cláudio. Eu queria voltar ao assunto do emprego, pela relevância do momento dessa questão. Fortaleza, além do apoio ao micro e pequeno, nós também passamos a utilizar as regras do plano diretor e leis urbanas para estimular grandes empreendimentos e a vinda de novos empresários para a cidade de Fortaleza. Essa semana, por um projeto especial aprovado na minha gestão, nós conseguimos agora abrir o Shopping Rio Mar Presidente Kennedy, gerando 3 mil empregos diretos e 6 mil indiretos. Gostaria de saber qual é a política para atrair grandes investimentos do candidato. Olha, eu queria reafirmar para você, cidadão, especialmente para você que está desempregado. Como eu já falei, são mais de 230 mil pessoas na Grande Fortaleza buscando uma oportunidade. Que na nossa gestão, especialmente nas áreas que têm menos economia, nas áreas que têm menos emprego, a gente vai impulsionar justamente utilizando a legislação municipal para incentivar, para isentar, inclusive, algumas instituições, algumas empresas a gerar emprego e renda. A gente tem que lembrar que quem hoje trabalha com gráficas e editoras tem tido uma dificuldade muito grande por conta do aumento do ISS, que é o Imposto sobre Serviços, para quem produz, inclusive, cultura, para quem produz educação. Na nossa gestão, nós vamos rever esse imposto para que ele possa voltar a um patamar que seja sustentável e faça com que você não saia da cidade de Fortaleza para instalar sua empresa em outros municípios. Na nossa gestão, nós vamos utilizar, sim, não só a lei de uso e ocupação de solo, mas toda a legislação que permita viabilizar novos empreendimentos, gerando emprego e renda perto da casa do cidadão, porque isso vai ter um impacto social gigantesco. Lembrando que a cidade de Fortaleza tem cerca de 70% das pessoas que recebem menos de 2 salários mínimos e que é interessante também gerar um emprego e a renda próximo à casa do cidadão, porque isso vai ter um impacto aonde? Na mobilidade urbana. O cidadão que para trabalhar não precisar utilizar o transporte coletivo ou seu transporte individual, que possa ir a pé ou de bicicleta, vai gerar um impacto não só na sua saúde, mas também na qualidade da mobilidade urbana na nossa cidade. Esse é o conceito mais amplo de mobilidade urbana, onde as pessoas diminuem seus deslocamentos. É preciso que a gente se reinvente. E o plano diretor e as leis urbanas nos dão esse privilégio, esse benefício. O Shopping Rio Mar só abriu aqui em Fortaleza graças ao uso desses instrumentos. Também agora teremos um atacadão no Siqueira, na Osório de Paiva, gerando 420 empregos graças a essas legislações. Um conjunto de outros milhares de empregos em projetos aprovados ou em aprovação no Jacarecanga, no Rodolfo Teófilo, no bairro Pedras, Ancuri, no centro da cidade, graças à criatividade e à inovação do uso do plano diretor. Eu estou atento a isso, vamos intensificar a atenção para que os empregos voltem a ser gerados pela indução do poder público municipal. Além disso, aprovamos uma lei para reduzir impostos municipais, ISS, IPTU e ITBI para novas empresas em bairros pobres ou expansão de empresas com nova geração de emprego e rendas nessas mesmas áreas, além de ajudar na desburocratização de alvarás e licenciamentos. Esse é um assunto muito importante para o segundo eventual governo. Me assusta muito essa informação de redução de IPTU e de ISS, porque essa não é a realidade. Você que sabe aí, você que está aí, conhece a Fortaleza Real, sabe que a Fortaleza Real é totalmente diferente dessa Fortaleza da propaganda do outro candidato. Queria dizer que em relação à geração de emprego e renda, nós vamos utilizar os bancos populares, que vão oferecer crédito ao microempreendedor para que ele possa abrir seu pequeno negócio no seu próprio bairro. A dona Maria, lá no Bom Jardim, que quiser abrir o seu salão de beleza, vai ter recursos junto ao Banco Popular para poder financiar a abertura desse empreendimento. O seu João, que quer abrir um mercadinho lá na Barra do Ceará, vai ter a oportunidade porque vai existir crédito para ele abrir esse empreendimento. Então é através de bancos populares, em parceria com a Prefeitura, que nós vamos oferecer crédito para o primeiro negócio, gerando emprego e renda próxima à sua casa. É o candidato Capitão Wagner que faz a pergunta agora, 30 segundos.
Candidato Roberto Cláudio, o transporte público individual de passageiros com qualidade, indiscutivelmente, é uma necessidade para as grandes cidades. As vagas de táxi estão na mão de uma minoria que exploram a maioria. Só para o cidadão que está em casa entender, o taxista sai de casa já devendo R$120 ao dono da vaga. É uma forma de exploração. Em Brasília e São Paulo, o Uber já foi regulamentado e legalizado, inclusive paga impostos à prefeitura. Eu queria saber por que você é contra legalizar esse tipo de serviço. É importante que a população tenha clareza do que é o Uber. O Uber não é um aplicativo. O Uber é uma empresa americana, multinacional, que, repito, não paga impostos nas grandes cidades do Brasil, que está sendo proibida nos grandes países da Europa em virtude dessa mesma razão e que aqui já é acusada de explorar o trabalho de muita gente que tem trabalhado para o Uber. Em virtude disso, vou fazer o que é legal, que é defender, proteger, qualificar, fiscalizar o serviço de táxi. Em relação aos rendeiros, deputado, talvez você não saiba, nós fizemos uma licitação para quase 500 vagas agora, exatamente beneficiando quem já está na praça como rendeiro. O melhor caminho para o transporte de passageiros pessoal é aumentar as vagas de táxi. Temos uma média verdadeiramente ainda baixa, de mais ou menos 500 táxis por cidadão, enquanto São Paulo e Rio tem uma média de 350. Então, me comprometo a fazer uma nova licitação para ampliar a vaga de táxi e fiscalizar a qualidade do serviço. É esse o grande caminho da legalidade, da formalidade, até para não gerar uma competição desproporcional com quem cumpre as regras. Mas, além do táxi, quero voltar ao ônibus. Essa é a minha grande prioridade. Vamos adaptar e preparar Fortaleza para ser uma cidade que exerça justiça social no trânsito, priorizando as nossas vias para o trabalhador e para o estudante chegar mais rápido em casa. Vamos continuar tendo isso com grande prioridade no segundo governo. Calma, candidato, eu perguntei a respeito da legalização do Uber, não perguntei de transporte coletivo. Eu queria dizer para o cidadão que em vários debates o outro candidato tem dito que a questão da ilegalidade e da exploração são os dois grandes motivos pelos quais ele não autoriza o Uber na nossa cidade. Mas você tem que saber que justamente a cidade de São Paulo e Brasília utilizou a coragem dos gestores da Câmara Municipal para discutir, para legalizar. Quem legaliza justamente é o município, é a Prefeitura e a Câmara Municipal, mas precisa ter coragem para legalizar. Queria dizer que exploração é o taxista sair de casa de manhã cedo, devendo R$120 já para o dono da vaga e ao final do dia arrecadar apenas R$200. Sabe o que vai sobrar para ele? De 200 você tira 120 para o dono da vaga, você tem que pagar o combustível, quanto vai ficar para esse taxista? Esse taxista, sim, está sendo explorado pelo dono da vaga. Por isso, nós vamos ampliar o número das vagas, mas vamos legalizar para que o Uber possa ser legalizado, cumpra com o seu papel, preste um serviço de qualidade junto com o táxi e também contribua com seus impostos para a gestão. A questão não é de coragem, é de decisão. E eu decido pela legalidade, repito mais uma vez. É muito interessante ouvir o deputado Capitão falando com tanto carinho dos taxistas e impondo a eles uma competição desproporcional, uma competição desleal e desfavorável a quem está há muito tempo pagando imposto, cumprindo regras, a você, família taxista, que está na rua, trabalhando, cumprindo as regras e as leis, comigo, prefeito, não haverá margem para ilegalidade ou arrumadinhos. Nós vamos garantir que o direito seja cumprido integralmente. E quero reafirmar mais uma vez, os taxistas hoje andam em faixa exclusiva, têm prioridade nessa cidade, graças a uma decisão nossa. E vai continuar assim se eu for prefeito mais uma vez. Candidato Roberto Cláudio, sua vez de fazer a pergunta. As grandes cidades do mundo, deputado, buscaram, pela revitalização de espaços públicos, a criação de reconexões do cidadão com a cidade. Isso gera generosidade, isso gera solidariedade com a cidade e um conjunto de coisas muito positivas, mesmo em cidades grandes. Aqui fizemos 200 praças novas, com luz nova, com novos equipamentos, fizemos areninhas, estamos urbanizando lagoas para poder produzir lazer, esporte e cultura de forma mais democrática nos bairros. Qual é a sua política para os espaços públicos? Olha, nossa intenção enquanto gestor da cidade é sim dar toda a atenção à ocupação do espaço público, sabendo que é a grande ferramenta que vai ser utilizada para dar tranquilidade às pessoas. E essa ocupação será ordenada. Nós teremos professores pagos pela prefeitura para atividades físicas nos parques e nas praças. Imagine você, cidadão, o impacto visual que terá
a colocação de um tatame removível no meio de uma praça, onde adolescentes e crianças de kimono praticarão defesa pessoal com o professor da prefeitura exigindo a frequência escolar. Imagine você, cidadão, a prática de atividade com bola, que é a paixão nacional, futebol, voleibol, o futsal, que é uma paixão nacional que já levou o estado de Ceará a ser destaque internacional, a prática de vôlei de praia na nossa orla e em vários outros espaços. Isso tudo com o apoio do poder público. É assim que a gente vai ocupar com qualidade. Eu tenho que lembrar que a reforma é extremamente importante, mas além da reforma é necessário garantir o planejamento para a manutenção daquele equipamento. A presença de guardas municipais treinados, equipados, armados, um sistema de vídeo monitoramento que seja parceiro desses guardas que vão estar treinados, vai ser essencial para garantir o direito de ir e vir nesses espaços. Não é apenas com iluminação pública que a gente vai garantir que as pessoas vão ocupar esse espaço. A iluminação pública é extremamente importante, mas ela por si só não garante a segurança. É tanto que delegacias estão sendo assaltadas em pleno meio-dia. Então a luz não resolve o problema da violência, é apenas uma das ferramentas e na nossa gestão todas essas ferramentas serão utilizadas para dar tranquilidade. Quem mora perto de um desses espaços sabe que há uma energia transformadora nos bairros. A Praça Areninha tem gerado oportunidade de emprego, de lazer, inclusive de mais segurança no seu entorno. No Sítio São João, no Genibaú, no Quintino Cunha, no Vila Velha, há exemplos de sucesso transformadores em que família, cidadão, comerciantes locais adotam, acolhem o espaço. Nós vamos continuar essa aposta com mais 200 praças, com um novo contrato de manutenção permanente de equipamentos, academias e brinquedos. Também vamos garantir mais 30 areninhas, vamos continuar a urbanizar lagoas, vamos ocupar culturalmente esses espaços com artistas da terra e vamos sim também, como a ideia do capitão apresentada, montar um sistema de vigilância da Guarda Municipal com câmeras de monitoramento integradas com a Polícia Militar. O espaço público é o caminho para transformar a realidade de vida das cidades, de integrar as comunidades, de promover mais paz e de trazer mais alegria às pessoas. Cidadão, eu morei na Oliveira Sobrinho, que é uma rua que fica próximo à Praça da Grande Portugal, o local que eu vou estar lá amanhã. Eu queria dizer que eu fiquei muito feliz quando a gestão do prefeito Roberto Cláudio entregou uma praça completamente reformada, que foi a Praça da Juventude. Mas eu fiquei extremamente triste quando depois de 18 dias eu fui visitar o local estava completamente pichado, depredado, quebrado justamente pela falta de presença do poder público. É importante sim que a gente possa reformar o espaço, mas garantir a segurança das pessoas que vão ocupar aquele espaço. Eu estive recentemente na Lagoa da Maraponga e vi várias árvores que estão caindo porque as pessoas sem informação estão fazendo fogueiras para fazer churrasco no pé da árvore. A falta da presença do poder público faz que isso aconteça. Então é importante que os agentes da prefeitura estejam presentes nesses espaços. Agora a pergunta é do candidato Capitão Wagner, 30 segundos. Candidato Roberto Cláudio, a Operação Lava Jato, ela tem meu apoio e ela foi um divisor de águas entre a velha política e a nova política. Uma das construtoras envolvidas nessa operação é a construtora Ferreira Guedes. A gente tem que lembrar que um dos diretores dessa construtora, o senhor Ernesto Messias Júnior, foi preso na 31ª fase dessa operação. Eu queria que você explicasse como uma construtora que doou para a sua campanha, não tinha nenhum negócio com a prefeitura e a partir do momento que você assumiu, só esse ano foram dezenas de milhões de reais pagas essa construtora. Primeiro dizer, capitão, que eu também apoio a Lava Jato. Eu fui deputado estadual 2 vezes, sou prefeito de Fortaleza há 4 anos. Não cabe sobre mim uma denúncia, uma investigação, um processo, nem que seja para eu me defender. E o que é mais importante, enquanto alguns prometem austeridade, independência, eu estou prefeito há 4 anos. E não há um escândalo na minha gestão, não há uma ação do Ministério Público que tenha sido julgada desfavorável a qualquer gestor público da cidade de Fortaleza. E o mais importante, nunca o interesse público do cidadão foi ofendido pelo interesse privado. Levantar suspeição sobre doação, eu também poderia levar, se levantar, se fosse malicioso, como a sua campanha, a sua candidatura tem sido ao longo inteiramente dessa campanha. Repito, a única das oito condenadas pela Justiça Eleitoral por mentir. É importante que você em casa tenha clareza disso. O deputado recebeu doação do PSDB, 1 milhão, e do PMDB. Eu vou levantar a insinuação que por causa disso ele vai ser obrigado a nomear os apadrinhados do Tássio e do Eunício,
ou então que ele vai ser obrigado a proteger os empresários do PSDB e do PMDB. Comigo, deputado capitão e fortalezense, as regras são claras, as licitações são impessoais. É por isso que depois de 1.800 licitações realizadas, nenhumazinha foi negada ou excluída pelo Tribunal de Contas dos Municípios. Infelizmente, a prática do capitão é essa. Vou dar mais uma chance ao candidato. Pode citar alguma doação que seja suspeita na minha campanha. A doação dos partidos ela é permitida por lei. Eu queria dizer aqui que o Erasto Messias Júnior, que eu citei agora há pouco, que foi preso pela Polícia Federal, assinou um contrato com a gestão do outro candidato 3 meses antes de ser preso. Essa construtora, que foi uma das maiores doadoras da campanha do candidato adversário, ela recebeu só esse ano de campanha, dezenas de milhões de reais da prefeitura. Essa é a velha política, infelizmente, a política que beneficia quem doa na campanha. E por conta disso eu queria me comprometer com o cidadão de Fortaleza não ter esse tipo de prática. O Brasil tem procurado mudança, a cidade de Fortaleza precisa mudar também. A cidade não aceita esse tipo de prática, a cidade precisa se libertar de grupos políticos, se libertar de famílias e oligarquias, como a família Ferreira Gomes que manda na cidade de Fortaleza. Eu lhe convido a fazer a nova política, eu lhe convido a me dar uma chance e uma oportunidade de fazer diferente e de mudar esse tipo de prática que acaba acontecendo em todas as cidades e Fortaleza não é diferente. A minha obrigação, capitão, é mais uma vez lhe acionar na justiça. Diferente de mim, que não tenho nenhuma condenação, o deputado capitão responde por 2 processos criminais. É importante que vocês saibam disso, que nessa campanha está sendo condenado por desacato da justiça. É lamentável que traga a campanha a esse nível, numa oportunidade que nós temos de debater com a cidade coisas construtivas e importantes para ela. Eu tenho a minha honra, tenho a minha família. Estou há 10 anos na vida pública e não cabe sobre mim uma só denúncia. Lamento que o senhor que propõe a nova política baixe tanto o nível e faça a mais mofada, velha e vil das práticas, que é atacar de forma mentirosa e grosseira os adversários por não ter proposta construtiva para a cidade. Lamento e vou à justiça. Agora, cada candidato tem 1 minuto para fazer a sua consideração final. Pela ordem de sorteio, quem começa é o candidato Capitão Wagner. 1 minuto. Boa noite, Luiz. Boa noite, candidato Roberto Cláudio. Queria agradecer à TV Verdes Mares pelo espaço e agradecer principalmente, primeiramente, a Deus que tem me abençoado durante essa luta, que tem sido uma luta árdua, uma luta digna, e lembrar de várias passagens bíblicas que consideram que Deus ele não escolhe os capacitados, mas ele capacita os escolhidos, e por conta disso eu me considero capacitado para administrar essa cidade. Queria agradecer também à família que suportou toda essa dor de me ter ausente de casa por conta desses 3 meses de campanha muito intensa. Queria agradecer aos voluntários que têm se dedicado cada vez mais à nossa campanha, que tem lotado as ruas da cidade e transformado a cidade numa grande onda azul. A festa da democracia tem contagiado cada vez mais as pessoas e tem ido por vontade própria para os cruzamentos, fazer panfletaço, fazer adesivaço, balançar a bandeira, sem que haja pagamento para isso. Eu vim de graça, esse é o grito de guerra que você lembra. Eu queria agradecer e pedir a você que me dê uma oportunidade, no próximo domingo, olhando só você e a urna, aperte 22, confirme e me dê a oportunidade de transformar a Fortaleza do Sonho na Fortaleza Real. Hora do candidato Roberto Cláudio fazer a sua consideração. Boa noite, Luiz. Boa noite, capitão. Eu fui eleito prefeito aos 37 anos de idade. Me entreguei de corpo e alma a essa missão. Acertei e errei algumas vezes, mas nunca deixei de tentar. Sou apaixonado por Fortaleza e tratei de dar conta de continuar as coisas boas que recebi, de implantar inovações como o bilhete único, a escola em tempo integral, as areninhas, os postos de 7 a 7, os corredores de ônibus, e tratei também de preparar o futuro com o IJF2, a rede de policlínica, as drenagens e urbanização que estão em obra nesse momento. Começarei o eventual segundo governo iniciando obras. Começarei o segundo eventual governo inaugurando obras, graças a essa organização. E quero agradecer a cada um que me recebeu com carinho, que fez uma campanha linda, limpa, propositiva e em alto nível, conectada com você, fortalezense. Por isso que agora mais maduro e mais experiente e tão apaixonado, peço a oportunidade de continuar trabalhando e servindo a minha cidade e a você, votando 12 no próximo domingo. Obrigado, candidatos. Chegamos ao fim do nosso debate. Esperamos ter ajudado você a definir o seu voto. Lembrando que a eleição é no domingo e a TV Verdes Mares vai estar de plantão, fazendo a cobertura completa do segundo turno na capital e em Caucaia, onde também tem segundo turno. Aproveite bem o fim de semana, o fim de noite, bom voto e a gente se vê.
Eleições 2016.